Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajude-nos a compreender a Tua palavra e a mensagem dela ao nosso coração nesta manhã. E, ó Deus, esta mensagem seja aplicável a cada um de nós, que o Teu Espírito faça isso, por causa das Tuas ricas misericórdias e por causa, Deus, das nossas grandes necessidades. Fala conosco, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Recordando rapidamente nossa história, capítulo 11 de Daniel é uma visão dada pelo próprio Senhor. O Senhor Jesus que aparece a Daniel e lhe conta a respeito do futuro. Daniel está no final do 6º século a.C., por volta agora de 605. E então, ainda na antiga Babilônia, agora Pérsia, Daniel recebe uma visão a respeito do futuro. Era uma maneira de Deus glorificar, abençoar pela fidelidade que ele ousou ter em tempos difíceis. Foi uma maneira também de Deus trazer uma mensagem de preparação para ele e para o povo de Israel, para que eles pudessem enfrentar e sobreviver aos anos difíceis que viriam. E é uma maneira também, até hoje, de Deus confirmar que a sua palavra é a verdade, pois todos os fatos históricos detalhadamente contados a Daniel se cumpriram na história. E toda esta visão do capítulo 11 que nós vimos até agora, do versículo 1 até o versículo 20, se confirmou no 5º, no 4º e no 3º século antes de Cristo. E agora, a partir do versículo 21, nós vamos ver profecias relacionadas com o século 2º antes de Cristo e parte do século 1º. Mas não só isso. Lembra que na semana passada eu disse: valeria a pena nós aguentarmos essa dificuldade do contexto histórico, porque seria muito importante para nós. A partir do versículo 35 agora, nós já vamos ter profecias que não vão se enquadrar em nenhum dos acontecimentos antes da vinda de Cristo e nenhum dos acontecimentos narrados depois da vinda de Cristo dentro da Bíblia. E possivelmente nós tenhamos alguns reflexos na história até agora de alguns dados que são colocados aqui a partir do versículo 35, mas a grande maioria deles ainda não aconteceu. E então essa mensagem dessa visão dada a Daniel foi para ajudá-lo, para fortalecê-lo, para animá-lo, foi para animar o povo de Israel e é também para nós. Quando Deus estava dando essa visão a Daniel, Ele também estava pensando em mim e em você, e nas dificuldades que enfrentamos hoje e naquelas que ainda enfrentaremos. Portanto, essa mensagem é para prepararmos a respeito de como nós devemos nos comportar, a respeito de tudo que vem pela frente ainda na nossa história. Então, aquilo que começou com uma retratação dos eventos que aconteceriam no 5º século, 4º, 3º, 2º antes de Cristo, agora vai se desdobrar e anunciar coisas que ainda vão acontecer nos últimos dias antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, só para recordarmos, lembra, nós estamos cavando aí no solo, isso não é agradável, mas nós estamos extraindo joias. E dentro dessas joias que nós extraímos nessa visão, nós podemos lembrar que tudo começa nos dias de Daniel, no Império Medo-Persa. O anjo anuncia que este império dará lugar a um império maior, a Grécia. E esta Grécia, depois do seu apogeu, ela será dividida em 4 reinos. Esses 4 reinos, envolvidos em muita intriga, serão suplantados pelos interesses apenas de 2 reinos. Um reino lá no Oriente Médio, Palestina, um reino que está ao norte e um outro reino ao sul. Mais conhecidos por nós, pela história que já conhecemos da Bíblia e pelos nossos dias, como o lado da Síria e o lado de baixo, que é o lado do Egito. Os nomes próprios daquela época, 3º e 2º século, era o reino dos Ptolomeus, que estavam no norte, né? E o reino dos Ptolomeus, que estavam ao sul, que são os egípcios, e dos Seleucos, que estão ao norte, que são os da Síria. Seleucos da Síria e Ptolomeus do sul do Egito, ok? Esses 2 reinos vão viver em brigas e lutas constantes,
E essas lutas todas, e essas intrigas, e os altos e baixos de cada um foram descritos na semana passada, e você pode ler aí, do versículo 1 até o versículo 20. Nós paramos exatamente no momento em que os Seleucos, o reino do norte, estava predominando sobre o reino do sul. Nesta época, um homem chamado Antíoco o Grande liderou um movimento que trouxe várias vitórias aos Seleucos. Este rei, ele vai ser sucedido por um outro que desaparece, é o que está aí no versículo 19 e 20. E então, no seu lugar, aparece uma figura que é, sem dúvida nenhuma, em todo o Antigo Testamento, a figura mais nefasta, mais sombria e que piores coisas fez ao povo de Deus, que é a figura de Antíoco Epifânio. Só para a gente considerar umas coisas interessantes, Antíoco Epifânio, ele subiu através de orquestrações políticas, através de conchavos, através de intrigas que foram criadas dentro da corte dos Seleucos, e então ele conseguiu ascender ao trono. Ele se deu o próprio nome de ilustre, o nome dele era Antíoco apenas. E aí ele decidiu que ele seria chamado como rei de Antíoco Epifânio. Epifânio significa ilustre. Mas em pouco tempo depois dele iniciar seu reinado, acontecia uma brincadeira lá na Palestina, em todo o Oriente Médio, e você vai encontrar isso em alguns livros de história, que na verdade o nome dele de Antíoco Epifânio passou a ser Antíoco Epimanes. Epimanes significa louco. Então ele quis ser chamado de ilustre, mas logo depois do seu início de governo, o povo descobriu que na realidade de ilustre ele não tinha nada, mas de louco ele tinha tudo. Então, alguns livros você vai encontrar Antíoco Epifânio e entre parênteses Epiname, que significa louco. Nós podemos descrever esse Antíoco Epifânio, que é a figura que aparece no versículo 21, como com poucos adjetivos e com uma curta lista, para defini-lo completamente. Em poucas palavras, nós podemos dizer que ele era astuto, poderoso, cruel, tolo, ganancioso e imoral, porque todas as ações dele se encaixam dentro do perfil de um desses adjetivos que eu acabei de dar a vocês. Este era um novo rei, cheio de ganância, uma fome de poder e de tesouros inextinguível, e ele não tinha nenhum tipo de escrúpulo relacionado a nada, nem a religião, nem a moralidade e nem a política. Ele simplesmente queria poder por poder, dinheiro por dinheiro, força, e queria ver o mal estabelecido. Ninguém discute em todos os livros que você pesquisar sobre essa figura que o caráter dele era desse tipo. Ninguém fala algo bom a respeito de Antíoco Epifânio. Isso é lamentável, triste, mas é a realidade. Então vejamos, como nós fizemos na semana passada, versículo a versículo, os dados da profecia e os dados da história. Olha aí no versículo 22, nós vamos fazer essa leitura juntos. Versículo 22: as forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Não demorou, dada a história, não demorou para que este novo rei estivesse em guerra contra os Ptolomeus do Egito e contra todos os povos no seu caminho. Ele derrotou o Egito ao mesmo tempo que quebrou uma das alianças mais fiéis e firmes que tinham sido celebradas entre o sul e o norte por Antíoco o Grande. Ele simplesmente desbaratou aquele princípio de aliança que também era configurado através de Antíoco o Grande, que tinha estabelecido uma aliança e foi chamado de o príncipe da aliança, porque ele conseguiu uma considerável paz no Oriente através das alianças que ele fez. Antíoco Epifânio veio e fez sucumbir o príncipe da aliança, que governava através de princípios de alianças, de estabelecer alianças com os outros povos. Versículo 23 diz que apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Veja o versículo 23, fala sobre o próximo contato com o Egito. Depois de derrotá-lo, foi estabelecida uma aliança com eles, foi novamente travar uma aliança, mas uma aliança na qual ele era o suzerano, ele comandava o norte, mas também comandava o sul, sem depor os seus governos, mas ele estava acima deles.
De alguma maneira ele conquistou o coração de alguns egípcios. Obviamente ele fez isso comprando, ele fez isso fazendo troca com tesouros, fazendo aquilo que nós conhecemos hoje, mais comumente, como suborno, como propina. Esse fato marca a ascensão definitiva de Antíoco sobre aquela terra. Depois de derrotá-los, ele os comprou com um pouco daqueles grandes tesouros que ele tinha. Daí por diante, ele tornou-se a estrela crescente e influente do Oriente Médio. Embora ele tivesse pouca gente que realmente gostasse dele, mas ele conseguia se perpetuar no poder por conta da sua política de agradar e de subornar as pessoas. O versículo 24 fala que virá também calmamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Rapidamente Antíoco Epifânio se tornou o senhor de um reino. Ele estabeleceu um novo império, mas esse reino era um reino esbanjador, era um reino que simplesmente consumia toda a vitalidade daquela terra. Ele dispensava as suas riquezas tão somente para os seus prazeres e para a compra de interesses de outras pessoas. Foi também um reino prodigioso em imoralidade. Todos os padrões éticos e morais daquela região foram sucumbidos no segundo e na primeira parte do primeiro século por conta do governo de Antíoco Epifânio. Versículos 25 e 26, olha lá. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos cairão transpassados. O que esses dois versículos contam é já depois de algumas décadas em que Antíoco Epifânio está governando, há um movimento de rebeldia, há um movimento de tentativa de libertação por parte dos egípcios, do reino dos Ptolomeus. E então eles levantam e juntam muita gente e eles usam todo o que eles têm à disposição para ir contra Antíoco Epifânio. Mas infelizmente eles são traídos por seus próprios compatriotas, que entregam, que anunciam aquilo que eles estavam dispostos a fazer. Eles traem os egípcios e compram a Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio desce agora com um exército muito maior do que aquele grande movimento dos egípcios. E o resultado é que eles avançam e matam completamente aqueles exércitos egípcios, deixando o Egito quase que escalpelado por aquilo que eles fizeram. E os livros de história dizem que nessa batalha a imoralidade, a falta de consideração pelos egípcios mortos e por suas famílias, descreve que nessa batalha os Seleucos, eles desceram sobre o Egito, mataram seus exércitos e pisaram sobre eles, passaram sobre eles. Isso é exatamente para cumprir aquilo que a Bíblia tinha dito. Porque o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, disse a Daniel que aqueles povos seriam transpassados, cairão transpassados. Isso significa que eles não só seriam derrotados à espada, como eles seriam pisoteados. E a história conta que os Seleucos fizeram isso no final do segundo século a.C., exatamente como a Bíblia tinha anunciado. Veja o verso 27. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Assim os dois reis oponentes, uma vez um derrotado e o outro sobrepujado de tanta glória, de tanta força pelo que faz, eles se unem. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, convencido pelo domínio de Antíoco Epifânio, o rei do sul do Egito, dos Ptolomeus, chamado Filomentor,
estes dois se unem e eles então espalham o terror por toda a terra do Oriente Médio, especialmente na Palestina. Cada um procurou enganar o outro ao longo desta amizade. Eles tentavam puxar o tapete um do outro o tempo inteiro, mas ainda não era a hora de cair Antíoco Epifânio. Ele precisava fazer coisas ainda maiores. Então Antíoco retornou ao seu país rico e ímpio por volta de 180 antes de Cristo. E aí veja o versículo 28 e 29. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Antíoco retornou por volta de 180 a.C., mas os livros de história dizem que em 168 a.C., ele preparou uma última e decisiva campanha contra o Egito, para então acabar com o seu último aliado, e então assumir o governo definitivo e extinguir o governo ou o reino dos Ptolomeus. Versículo 30, olha lá. Porque virão contra ele navios de quintim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Aí acontece algo interessante, porque nesse último movimento, quando ele desce para atacar os egípcios, alguém lhe conta, os seus informantes, da sua inteligência, a inteligência dos Seleucos, descobre que os navios de quintim, que são citados aqui, que são na realidade navios romanos, que estavam já estrategicamente se posicionando naquela região, buscando aumentar os domínios, as fronteiras romanas, estavam ali liderados por um homem dentro dos livros de história, que tem o nome de Popílio Laenas. Popílio Laenas era um general romano, e ele liderava uma fragata, uma série de barcos, que são barcos de guerra, e que estavam estrategicamente sendo posicionados naquela região do mar Mediterrâneo, para que Roma pudesse iniciar a sua campanha de avanço do seu império. Quando Antíoco Epifânio fica sabendo disso, ele navegou imediatamente de volta pela costa do Egito e voltou, porque ele sabia que ele não tinha como enfrentar. Quando ele soube do tamanho daquilo, ele simplesmente recuou e fez o quê? Antíoco Epifânio, lembra, ele é um cara mau, totalmente mau, ele não perde a viagem. Ele recuou, não podia fazer guerra contra os egípcios, porque ele ia perder, e o domínio de Roma era inevitável mais cedo ou mais tarde. E então ele fez o que? Ele decidiu usar todo aquele exército para atacar algum outro povo que tivesse indefeso. E ele tinha um gosto, e a partir daí ele passa a ter um gosto especial pelo povo de Israel, por Jerusalém. E na volta ele decide simplesmente fazer uma parada no mar Mediterrâneo, à altura de Jerusalém, e ele desembarca todas as suas tropas ali, e ele vai atacar Jerusalém. Versículo 31, olha lá. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação e a desolação. Antíoco Epifânio atacou Jerusalém, tomando as mulheres e as crianças como prisioneiros, e consolidando a cidade, e destruindo a cidade consolidada que guardava o templo. Em seguida, iniciou uma tentativa sistemática de apagar da mente e da história de Israel todos os vestígios da religião judaica. Este homem, mais do que todos os outros inimigos de Israel ao longo da história, foi o que fez coisas mais baixas, terríveis e desoladoras com o povo do Senhor. Ele, um dos fatos mais conhecidos realizados por Antíoco Epifânio foi o ato de sacrificar uma porca, que dentro daquilo que é estipulado pela lista sacrificial nos dados em Levítico, para que os sacerdotes soubessem como oferecer sacrifícios e quais animais eram aceitos no sacrifício. Porco é considerado um animal imundo, não deveria jamais fazer parte do cerimonial de adoração a Deus. E então Antíoco Epifânio, sabendo disso, ele vai lá
além de saquear o templo, além de queimar o templo, por fim ele leva uma porca e sacrifica a porca em cima do altar. Antíoco não era um homem sem religião, ele tinha as idolatrias dele, mas ele se levanta definitivamente contra a religião do povo judeu, a religião daqueles que eram o povo de Deus e que adoravam a Deus. Lembra, do 4º século até o nascimento de Cristo, é um ano que não houve profeta em Israel, não havia profeta em Jerusalém, não havia nenhum líder nomeado por Deus para liderar o povo. Havia uma família, a família dos levitas, dos sacerdotes, que faziam, através da sua linhagem, da sua descendência, a adoração e tudo. Eles eram responsáveis por isso. Mas você não tinha um profeta, não tinha alguém realizando coisas em nome de Deus extraordinárias. O povo parecia que estava convivendo com um Deus mudo, um Deus em silêncio. E no meio de tudo isso, simplesmente aparece esse Antíoco Epifânio, e tinha contornado muitas vezes Jerusalém, descendo em batalha contra os egípcios, mas agora, frustrado contra os egípcios, ele volta toda a sua ira e toda a sua raiva contra Israel. Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Veja, esse movimento é importante, porque ele está relacionado com o final da profecia. Antíoco Epifânio tenta destruir o culto, e ele consegue algum sucesso nisso. E especialmente ele consegue perverter o coração de alguns lá de Judá, de alguns lá de Israel, para que esses o ajudassem e entrassem na onda dele. Ele obviamente ele fez lisonjas, ele premiou alguns, ele comprou pessoas, e infelizmente o povo que é chamado povo de Deus não é determinado por consanguinidade, mas por fé. Então muitos daqueles que tinham sangue de Abraão não tinham a fé de Abraão, e eles cederam, e eles simplesmente se apostataram da sua fé em Deus, e eles passaram a ajudar Antíoco Epifânio. Nesse tempo, o que a gente imagina é o seguinte: olha, a religião vai acabar porque eles estão sendo perseguidos, vai acabar porque eles estão sendo traídos, e vai acabar porque eles estão cedendo. Mas o movimento de perseguição à igreja, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, nunca teve esse tipo de resultado, porque no fim das contas, quando o povo de Deus é perseguido, é oprimido, Deus aumenta no coração desse povo a sua fé, e o culto do remanescente fiel continuou, mesmo escondido, mesmo isolados, mesmo perseguidos, eles continuaram fiéis a Deus. E naquela época, exatamente naquela época, Deus foi levantando no coração de algumas pessoas um empenho, uma busca pelo Senhor, que exatamente nesse período um renovo na religião de Israel acontece. Na mais densa perseguição, a fé de muitos que estavam ali foi renovada e foi fortalecida. E isso vai desencadear lá na frente uma revolta que realmente teve êxito contra Antíoco Epifânio. Aliás, foi o que realmente pôs fim aos intentos de Antíoco Epifânio. Leamos aí a partir do versículo 33. Veja o que diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajudarão a ele com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Muito bem, então vejamos: martírios, apostasia, mas nunca extinção do povo de Deus. O versículo 24 narra que haverá uma revolta. E essa revolta realmente aconteceu por volta da metade do segundo século a.C. É chamada de revolta dos Macabeus. Quem eram os Macabeus? Macabeus, esse é o sobrenome de uma família que ousou permanecer fiel, e juntamente com eles, povos de Israel, gente que continuou e permaneceu firme na fé em Deus.
essas pessoas fortalecidas por Deus, elas se levantaram e elas se colocaram entre Antíoco e Epifânio e o culto ao Senhor, entre a religião. E então eles conseguiram exatamente o que eles queriam, o que eles desejavam, colocaram um basta na ação de Antíoco Epifânio contra a cidade santa, contra o povo do Senhor, contra o povo de Jerusalém. E então se cumpriu mais uma vez aquilo que havia sido dito sobre aquele período. Aquele período seria um período de perseguição, aquele período seria um período duro, mas aquele período era também um período de vitória. Antíoco Epifânio estava numa outra campanha, quando ele ficou sabendo da revolta dos Macabeus. Quando ele ficou sabendo disso, alguma coisa aconteceu dentro dele que o esmoreceu de tal maneira, que ele simplesmente abandona a batalha, vai para casa, vai para o seu palácio e ele adoece terrivelmente. Ninguém consegue explicar a sua morte, mas simplesmente no final do segundo século, Antíoco Epifânio, quando fica sabendo da revolta dos Macabeus e fica sabendo que os seus exércitos cederam e caíram diante daquela rebeldia, daquele movimento rebelde, defendendo a religião cristã, simplesmente ele não resiste e ele morre. E até hoje, inexplicavelmente, ninguém consegue dizer por que aquele homem morreu. Dizem que ele morreu de tristeza. Ele morreu porque o dia dele havia chegado. Ele morreu não pelas mãos de homens, ele morreu pelas mãos de Deus. Deus o tirou a alegria de viver, Deus o tirou os seus intentos, Deus simplesmente acabou com aquela maneira absurda dele se interpor entre o povo e a adoração a Deus. Todo o reino dele, todas as atitudes dele como político, como monarca, prosperaram até o dia em que ele ousou tentar encerrar a adoração do povo de Deus ao Senhor. Isso, até o versículo 35, nós podemos descrever que essa é a história exata de Antíoco Epifânio e a história como aconteceu. O problema é que essa profecia, a partir do versículo 35, nós não encontramos estes fatos que são descritos aqui, relação com Antíoco Epifânio. Porque na história ele morre. E então alguém poderia dizer assim: bom, então será que o anjo, ou o Senhor Jesus errou? Ou Daniel escreveu alguma coisa errada? Não era isso que aconteceu? O que acontece daí para frente? Quem é essa pessoa? Versículo 36 diz: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação por aquilo que está determinado, será feito. Veja só, Antíoco Epifânio não conseguiu se levantar contra todos os deuses. Contra o Deus dos deuses, ele tentou, mas ele não conseguiu êxito sobre isso. E então, a partir do versículo 35, a figura aqui é outra. O que nós estamos vendo aqui é uma anunciação clara a respeito do homem do pecado. A Bíblia diz que antes que surja o homem da iniquidade, anunciado pelo apóstolo Paulo também para nós lá em 2 Tessalonicenses, antes que surja esta figura nefasta que vem nos últimos dias, a Bíblia diz que surgiriam muitos anticristos. Homens que tentariam se colocar na posição de Deus e que se voltariam com toda a violência contra o próprio povo de Deus. Muitos anticristos surgiram de fato. Antíoco Epifânio, talvez em toda a história descrita no Antigo Testamento, seja o maior deles. Mas no Novo Testamento vão surgir outros anticristos, homens que tentarão fazer exatamente o que Daniel está escrevendo aqui no capítulo 11, a partir do versículo 36, homens que tentarão se levantar contra Deus e contra todos os deuses, contra todas as religiões. O versículo 36 nos fala de um rei que agirá segundo a sua própria vontade. A figura de um homem que chega ao poder, prospera, cresce em poder e então fala contra todos os deuses, tentando extinguir qualquer tipo de adoração que não seja a ele. Antíoco Epifânio não foi essa pessoa, porque ele não conseguiu cumprir isso. E ele simplesmente se limitou àquela região do Oriente Médio. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: então se
se levantará aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Bom, se eu tenho o apóstolo Paulo no Novo Testamento falando estas mesmas coisas, significa que elas ainda não se cumpriram. Então, Daniel também não estava falando sobre Domiciano, que foi um dos terríveis imperadores romanos que perseguiu ferozmente a igreja e que tentava extinguir o culto ao Senhor. Daniel também não estava falando sobre esses grandes líderes da história moderna que se levantaram com fúria contra o povo de Deus, mas não conseguiram extinguir a adoração a Deus. Eu poderia citar para vocês Hitler, ou eu poderia citar para vocês o EI, mas nenhum desses movimentos e nenhuma dessas figuras conseguiram até hoje extinguir o culto a Deus. Nenhuma delas conseguiram se voltar de tal maneira contra Deus que elas ganhassem a atenção do mundo inteiro e o mundo inteiro seguisse aquilo que elas estão propondo. Então nenhuma dessas figuras é ainda este homem do pecado anunciado a partir do versículo 36. Veja o versículo 37: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então não é Antigo Epifânio. Antigo Epifânio não destruiu os deuses da Síria, mas esse daqui não respeitará ninguém. Ele vai desejar culto até dos seus próprios pais, e nem a sedução das mulheres, e nem o interesse por aquilo que é mais fisiológico no ser humano, especialmente no homem, despertará ou acabará com os seus intentos. O desejo dele, sobretudo, poder e culto e adoração. Versículo 38 e 39. O único Deus que essa pessoa adora é a própria força que ele vai ter. Versículo 38 e 39 diz: com o auxílio de um Deus estranho, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala aqui, este agirá com a eficácia de Satanás, ou seja, ele vai receber poderes sobrenaturais. O versículo 28 diz, mas versículo 39 diz, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. É isso que o homem da iniquidade, anunciado no Novo Testamento, fará. Então veja, Daniel passou a relatar-nos aquilo que tem a ver com a história do fim desse período que nós estamos vivendo. Deus mostrou para ele que aconteceria no fim do período da história que ele estava vivendo, e agora está mostrando para nós o fim, e está nos alertando, porque os dias que estão por vir são dias difíceis. Nós temos no nosso tempo um certo triunfalismo reinando na mente de crentes que acreditam que este mundo vai virar um mar de rosas, que acreditam que tempos melhores estão por vir. Não tem nada de tempos melhores por vir, não. Porque se você for um bom leitor da Bíblia, você vai ver que os últimos dias serão dias maus. Só há um evento bom preparado para o término desses dias: é a volta do Senhor Jesus. E daí por diante, para aqueles que são do Senhor, uma eternidade de gozo. Mas até que o Senhor Jesus venha, esqueça, não tem dias melhores. Não tem dias de tranquilidade. Mas se hoje estamos desfrutando de tranquilidade, isso não é a realidade preparada para o fim. É como se Jesus estivesse dizendo para Daniel, você acha que foi difícil viver aqui na Babilônia? Ou se Jesus estivesse dizendo para nós, vocês acham que está difícil a vida de vocês de crente? Vocês não sabem o que está por vir. É isso que ele está dizendo. Vejam só, a partir do versículo 40, estamos terminando já. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Virá o tempo quando os dois oponentes históricos descritos por Daniel vão se encontrar face a face. De um lado, um rei tipificado por Antíoco Epifânio, o representante dos Seleucos, e neste versículo chamado de Rei do Norte,
Do outro lado, outro rei, tipificado por Ptolomeu e chamado o Rei do Sul. Estes serão dias de batalha, quando o anticristo estará preocupado com a expansão territorial do seu governo. Norte e Sul lutarão juntos contra o próprio homem da iniquidade, homem do pecado, e eles serão absolutamente derrotados e conquistados. Apocalipse capítulo 20 diz que ele sairá a reunir Gog e Magog e a juntar este povo para marchar contra o acampamento dos santos. Ou seja, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Ele reunirá todos os reis contra o reino de Deus. É isso que vai acontecer. Versículo 41. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. O que esse texto está dizendo é que ele derrotará todos os que se lhe opuserem. Os únicos que escaparão de sua ira serão aqueles que são inimigos do povo de Deus. Ele diz: olha, só vai resistir e só vai sobreviver ao domínio do homem da iniquidade aqueles que se aliarem a ele. Toda a vida, essas duas figuras, essas nações que são citadas aqui, Edom e Moabe, e os filhos de Amon, são representantes da oposição a Deus. Estes vão sobreviver diante do levante e do empenho de homem da iniquidade, do homem do pecado. Estenderá a mão, versículo 42, também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Amará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Para resumir, ele fará tudo de odioso que nós pudermos imaginar, vai nos acuar, vai nos prender, vai nos matar, vai tentar acabar com tudo o que tiver qualquer tipo de intenção de culto a Deus. Vai tentar extirpar. Mesmo que Antíoco Epifânio fez em Jerusalém, este homem anunciado aqui para o fim fará em esfera global. Ok, esta é a visão que Deus deu para Daniel. Mas no último versículo, sem esclarecer como isso vai acontecer, porque o versículo 12, o capítulo 12 vai mostrar isso, sem esclarecer como isso vai acontecer, ele deu a esperança para Daniel. E ele disse para Daniel: mas no fim, quando todos os desígnios forem cumpridos, chegará ao seu fim. Este homem tem o seu fim designado e não haverá para ele socorro. Não há alternativa, não tem segunda chance, não tem quem o possa livrar. Apocalipse capítulo 20 diz que o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca. Como é que Antíoco Epifânio morreu? Foi com espada? Foi decapitado? Foi torturado? Não. Antíoco Epifânio morreu porque Deus sofreu. E ele perdeu a vontade e a força para viver. O homem da iniquidade também, que ainda há de aparecer, que vai causar as piores dores ao povo de Deus, um dia ele também vai morrer pelo sopro da boca do Senhor. E então isso tudo me leva a algumas considerações, algumas lições para a nossa vida. Primeira delas, tudo isso que nós vimos aqui, tudo isso que nós ouvimos, deve nos conduzir a uma abordagem séria da vida cristã. Nós não podemos brincar, porque pode até ser que hoje as coisas estejam fáceis, pode até ser que hoje nós tenhamos algum tipo de simpatia por parte das pessoas que não estão aqui e que não creem nas mesmas coisas que nós cremos. Mas vai chegar o dia, como chegou quando Daniel anunciou isso, vai chegar o dia em que todos se levantarão contra a fé cristã. Nós temos visto nos nossos dias muita gente se opondo aos princípios que nós acreditamos, ao princípio da família, ao princípio a respeito do surgimento da vida, ao princípio
países têm se levantado contra aquilo que nós cremos, mas ainda não tem nos feito mal, especialmente aqui no Ocidente. Alguns já sofrem e morrem no Oriente por sua fé, como nos dias de Daniel também morreram, como no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto século antes de Cristo morreram, como no primeiro, no segundo e no terceiro século depois de Cristo morreram. Isso está acontecendo novamente agora, no século 21. Aqui no Ocidente não estamos passando por isso, mas leis, estratégias, pensamentos, universidades têm trabalhado e têm se estabelecido para desconstruir o pensamento cristão. E eu e você, pais cristãos, e nós cristãos que estamos aqui nesta manhã, precisamos entender que essas profecias foram proferidas para que o povo tivesse uma abordagem séria da vida cristã, não levasse a vida cristã como apenas um estilo de vida, como uma recreação, como alguma coisa para fazer no final de semana. Religião tem que ser alguma coisa que determina, que fecha, que delimita todos os contornos da nossa vida. O que falamos, o que pensamos, aonde vamos, o que cantamos, o que lemos. Vida cristã deve ser levada a sério, porque pode até ser que eu estou vivendo um momento tranquilo em toda a história da igreja, mas não vai ser assim para sempre. E se tudo isso não mudar em termos globais, mas pode mudar no que diz respeito à sua vida particular, à minha vida particular, podem vir dias difíceis sobre nós. E o que Daniel e o Senhor estão nos ensinando, e que Cristo estava alertando Daniel, é que cristãos, servos de Deus, povo de Deus, não pode levar a vida como uma brincadeira. Nós não podemos transformar cristianismo em alguma coisa como um acessório na nossa vida. É a essência, é a convicção, é o que muda o meu comportamento no meu trabalho, é o que muda o meu comportamento nos meus relacionamentos, é o que muda o meu comportamento em tudo na vida. Infelizmente nós estamos vivendo no nosso tempo um pseudo-cristianismo. O que é um pseudo-cristianismo? É um cristianismo só de pensamento, é um suposto cristianismo, porque na prática, no dia a dia não é assim. No dia a dia não se lê a Bíblia, no dia a dia não se ora, no dia a dia não se fala sobre Deus, não se conhece as doutrinas da palavra de Deus. Um filho chega para você e fala: pai, por que eu não posso acreditar no evolucionismo? Você não sabe a resposta. É pseudo-cristianismo. Porque nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, nós estamos preocupados em fazer boas viagens, nós estamos preocupados em termos coisas confortáveis, mas nós não estamos preocupados em viver com seriedade o cristianismo. A prova disso é que quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia, o grupo que aparece são 20, 30 pessoas no máximo, na melhor das hipóteses. Mas eu tenho certeza que se hoje um homem apóstata assumisse o governo desse país e dissesse: está proibido estudar a Bíblia, está proibido ir na igreja, ia ter um bocado de gente desesperada procurando a igreja no meio da semana. Mas como ninguém é proibido de fazer nada, então nós não ligamos e não levamos nada a sério. Eu quero aproveitar para fazer uma propaganda antes de mudar para o próximo ponto. Nós começaremos agora no mês de maio um estudo de Gênesis, aqui nas quartas-feiras. Você quer saber a resposta do porquê você não pode crer no evolucionismo? Então vem. Você quer saber a resposta sobre o surgimento e propósito da vida? Então vem. Você quer parar de passar vergonha quando o seu filho vem contar uma história da Bíblia que você não faz a menor ideia? Então vem. Porque os seus filhos estão aprendendo Gênesis na escola dominical. Mas e você? Ah, pastor, eu sei que parece um negócio lá no início, que criou Deus, o céu e a terra, qualquer coisa assim. Não, o seu conhecimento sobre Gênesis não pode ser isso. Então eu quero desafiar você a participar. Leve sua vida cristã a sério, porque os dias que estão por vir não são melhores, são infinitamente piores. Segundo aspecto desta mensagem, lição que ela traz para nós: nenhuma perseguição pode impedir a comunhão de um cristão com Deus. Veja, Antíoco Epifânio tentou destruir o culto.
O ato dele de se levantar contra o povo de Deus fez com que Deus aumentasse a fé no seu povo. E é óbvio que Deus está por trás disso tudo. Mas aquilo que os inimigos de Deus imaginam que se afastar as pessoas da igreja, proibi-las de prestar culto, proibi-las de orar, isso fará com que elas se afastem de Deus e que esfriem, é o contrário. Porque sempre que a igreja esteve debaixo de densas perseguições, de densas trevas, a igreja cresceu. A igreja se fortaleceu, as pessoas se tornaram mais fiéis, mais crentes, mais conhecedores da palavra de Deus. Se você ler um pouquinho da história recente, quando alguns países estavam debaixo da chamada cortina vermelha, nesses países o cristianismo cresceu em 50 anos mais do que em todo o restante do Ocidente vive. Porque debaixo da perseguição parece que o crente acorda, parece que nós nos acordamos, nós nos levantamos. Não somos nós, é Deus que levanta o povo dele. E quando nós imaginamos que a pior coisa que Deus pode permitir ao povo é permitir que ele seja perseguido, na realidade isso é uma bênção, quando Deus permite perseguição, porque aí a gente acorda, e aí a gente leva o cristianismo a sério. Mas por que esperar a perseguição para levar o cristianismo a sério? Leve agora, tenha plena convicção de que cristianismo, vida cristã, vai ser levada a sério. Que se vir perseguição, a perseguição não vai te afastar de Deus, muito pelo contrário, ela te levará para mais perto de Deus. Terceiro, podemos ficar absolutamente certos que no final o mal não triunfará. Deus disse para Daniel, mas no final esse homem vai cair, e não há nada no universo e nem fora dele que possa socorrer. Os inimigos de Deus cairão. Eu posso até não ver isso acontecer, mas eu tenho que ter essa convicção, porque foi Deus que disse que isso iria acontecer. E tudo que Deus disse que iria acontecer até hoje, aconteceu exatamente como Ele disse. Eu não tenho motivos para duvidar de Deus. E Deus disse: o mal não triunfará. O ser humano tem isso escrito dentro do seu próprio coração, porque mesmo quando alguém escreve um livro, um romance, ou faz um filme, ou faz um seriado, ou escreve qualquer coisa, está implícito no nosso DNA, está absolutamente explícito na nossa história que o mal não triunfa. E nós mesmos somos testemunhas, porque as histórias que nós gostamos são aquelas que o bem vence no final. Sabe por que isso? Porque isso faz parte do DNA de toda a criação. Deus escreveu tudo desde o princípio. Começa com o bem, o mal vem. Deus permite que ele estrague temporariamente as coisas de Deus, e depois Deus extingue e acaba com ele. Nós somos criados dentro deste universo, e este universo já está absolutamente com seus dias determinados e contados antes que qualquer um deles tivesse. O mal não triunfará. Por último, quero encerrar lembrando a vocês que Deus é o Senhor da história. A história está nas mãos de Deus. Daniel aprendeu isso e nos ensinou isso em todo o seu livro. Ouse ser firme, porque você e Deus são sempre maioria, porque a história está nas mãos de Deus. A sua história particular, a nossa história, a história da igreja, toda a história está nas mãos de Deus. Ele dá os contornos, Ele determina o fim, Ele determinou o começo, Ele estabelece absolutamente tudo. E se Ele mesmo disse que homens se levantariam, e finalmente com a eficácia de Satanás, se levantaria para provar todo este mundo e mostrar a este mundo a faceta do mal que o mundo gosta, isso vai acontecer. Mas não vai acontecer para que o mal triunfe, vai acontecer para que a derrota do mal seja estratosférica, seja cósmica, para que tudo que foi criado em todo este universo seja testemunha que Deus é o Senhor e que nada pode resistir ao seu governo. A derrota do homem da iniquidade será pública, patente e global, para que nenhum joelho fique em pé, mas todos se dobrem e digam que Jesus Cristo é o Senhor. Até lá, dias difíceis vêm, mas tenham fé e bom ânimo, porque o Senhor
já decretou a nossa vitória em Cristo Jesus, desde o princípio. Levemos o cristianismo a sério. Levemos a sério. Consideremos essa oportunidade que temos, com dias bons, para servir melhor ao Senhor. E não desanimemos se as perseguições vierem, porque a tendência na história sempre foi que a igreja melhorou muito quando estava perseguida. Deus é o Senhor da história e o mal não acontece.